Boa noite. Boa noite. Domingo com missa solene na Basílica Vaticana. A comemoração de São Pedro e São Paulo, padroeiros de Roma. Papa Leão XIV destaca a igreja como comunidade de fé, consolo e esperança para o mundo. Celebração solene no Santuário do Pai das Misericórdias. Fé na rede. Plataformas digitais se tornam espaços para catequese, oração e evangelização. De olho na merenda escolar. Congresso discute a criação de regra nacional para controle de data de validade dos alimentos. Os efeitos do frio no corpo. Especialista explica por que as dores nos músculos e articulações aumentam no inverno. No ar, Canção Nova Notícias. A informação que ilumina, inspira e transforma. Os fiéis reunidos neste fim de semana no Vaticano meditaram sobre o testemunho dos padroeiros da Diocese da cidade de Roma, São Pedro e São Paulo. O Papa Leão XIV destacou a fé e o exemplo de vida dos apóstolos. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, celebrada ontem em Roma, o Papa abençoou os palhos que estavam sob o túmulo de Pedro. Trata-se de uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre os ombros dos arcebispos e representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros. 54 novos arcebispos, entre eles 5 brasileiros, receberam o palio das mãos de Leão XIV. Acolhendo como dom, mas também como um compromisso de assumir esta missão de pastorear, não só como província a arquidiocese, mas as outras dioceses sufragâneas. Após celebrar a missa, o Papa rezou o Ângelus da janela do Palácio Apostólico. No seu discurso, assegurou suas orações pelas vítimas de uma explosão causada por um transformador na capital da República Centro-Africana. O Senhor conforte as famílias e toda a comunidade. Leão também voltou a pedir perseverança na oração pelo fim das guerras. Continuemos a rezar para que em todos os lugares as armas se calem e se trabalhe pela paz através do diálogo. Por causa da festa de São Pedro e São Paulo, a Via da Conciliação recebeu uma decoração especial, com tapetes de desenhos religiosos. Ao refletir o testemunho dos apóstolos, o pontífice destacou 2 aspectos. A comunhão eclesial, que de acordo com o Papa não foi uma conquista pacífica, e também sobre a vitalidade da nossa fé, que segundo Leão, na experiência do discipulado, há sempre o risco de cair no hábito e no ritualismo. Ele convidou a exemplo dos apóstolos a nos abrirmos à disponibilidade de mudança, procurando novos caminhos de evangelização. O Santo Padre recordou que não faltaram conflitos entre os dois no que diz respeito à relação com os pagãos, a ponto de Paulo afirmar que quando Cefas foi para Antioquia, se opôs frontalmente a ele porque se comportava de modo condenável. Leão destacou que nem isso os impediu de viver uma viva comunhão no Espírito. Mais cedo, membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana e uma delegação do Patriarcado Ecumênico se reuniram com o Papa Leão XIV para celebrar Pedro e Paulo. Na imagem do primeiro Papa da Igreja foi colocada uma vestimenta litúrgica para a comemoração. Poucos dias após o reconhecimento pelo Vaticano das virtudes heróicas de João Luiz Pozzobon, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, inaugurou um memorial em homenagem ao diácono permanente que dedicou a vida à missão. A missão mariana. O Emerson Tersigni tem as informações. O memorial dedicado a João Luiz Pozzobon foi inaugurado na oportunidade em que Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria, presidiu a Santa Eucaristia na igreja dedicada a Nossa Senhora das Graças. Eu conversei mais cedo com o padre Vitor Possetti, responsável pela reitoria dedicada ao novo venerável do Brasil e da igreja, e ele deu mais informações a respeito deste assunto. Ele se tornou um diácono permanente aqui da Arquidiocese de Santa Maria, e esse espaço quer recordar essa realidade. Faz parte do trabalho, da missão, do ministério do diácono, ser
um sacramento de Cristo servo, de Cristo servidor, especialmente em 3 dimensões: o serviço, a diaconia da caridade, a diaconia da liturgia e a diaconia do anúncio, da palavra. E o diácono João Possobon buscou viver todas essas dimensões de modo muito exemplar. E aqui está esse espaço, esse memorial, que tem objetos, relíquias, que são coisas que ele mesmo usou para a sua vida, para o seu ministério como diácono. E também painéis que contam um pouco dessa história, com frases dele, fotos. Também a peregrina auxiliar, que foi a primeira peregrina auxiliar. O João Possobon levava a peregrina original com ele, e em 1979 ele enviou uma peregrina, réplica da que ele usava, para um outro homem que se tornaria diácono, o diácono Ubaldo, que começou a fazer a missão que o João fazia por outro lado. Todos estão convidados a vir, a conhecer a pessoa do diácono João Luiz Possobon também nessa dimensão de sua vida como diácono, e também refletir sobre esse ministério tão bonito, né, ordenado na nossa igreja. A Capela Nossa Senhora das Graças, onde está localizado o memorial, fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 601, no bairro Dores, em Santa Maria. Emerson Tessigny, para o Canção Nova Notícias. O governo começou a semana em busca de estratégias para reverter a derrubada do veto ao IOF. Vamos saber de mais detalhes com a Aline Campelo, ao vivo, direto de Brasília, para atualizar as atividades legislativas. Boa noite para você, Aline. Uma excelente noite, uma boa semana para você, Fernanda, e para todos que nos acompanham. Olha, a semana em Brasília começou com reações, tanto por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como pelo próprio governo em relação à decisão do Congresso de derrubar os decretos do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Vamos acompanhar agora, em detalhes, esse impasse econômico na reportagem de Francisco Coelho e Ersomar Ribeiro. Vamos acompanhar. Na semana passada, o Congresso Nacional derrubou o decreto do governo com o aumento nas alíquotas do IOF. A medida renderia mais de 40 bilhões de reais em arrecadação nos próximos 2 anos. A derrota do governo no Congresso gerou um impasse político para Lula. Parlamentares da base votaram contra o decreto do Executivo e pressionam por mais espaço na esplanada dos ministérios. A possibilidade da Advocacia Geral da União recorrer ao Supremo Tribunal Federal pode gerar ainda mais tensão entre os poderes. O governo pode até ganhar juridicamente, mas no plano da política vai piorar a situação. E assim, o cálculo que o governo deve fazer é se vale a pena juridicamente ganhar e perder mais ainda politicamente. Antes mesmo do governo agir, o PSOL protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal. O processo caiu inicialmente com o ministro Gilmar Mendes, que pediu encaminhamento ao ministro Alexandre de Moraes. A decisão final caberá ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O argumento é que o Congresso não teria competência para derrubar um decreto com prerrogativa do Executivo sobre tributos federais. A equipe econômica busca alternativas urgentes para fechar as contas. O governo pensa em outras alternativas, já velhas, né? Renovar algumas alternativas, tipo super salário, você combater a desoneração, você ter algum tipo de reforma administrativa, a reforma do imposto de renda. Parece que essa seria uma pauta interessante. Mas eu não vejo no curto prazo que possa surtir algum efeito. O governo já precisa agora de medidas que realmente reflitam no arcabouço fiscal, no cumprimento da meta. Nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados respondeu às críticas feitas pelo governo. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF. Uma das pautas que podem ser votadas pelos deputados nesta terça-feira é a medida provisória que destina recursos à proteção e à defesa civil em todo o país. A proposta busca reforçar ações emergenciais e de prevenção em áreas de risco.
O plenário da Câmara dos Deputados deve analisar nesta terça-feira uma medida provisória que libera 520 milhões de reais para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os recursos serão destinados à proteção e defesa civil em todo o país, com foco na prevenção de desastres e resposta rápida em situações de emergência. O investimento prevê obras de infraestrutura emergencial, como contenção de encostas, ampliação de sistemas de alerta e ações preventivas em áreas vulneráveis. A medida provisória está em vigor desde maio, mas precisa ser aprovada pelo Congresso para continuar valendo. Na última semana, a Defesa Civil Nacional e representantes do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil se reuniram com agentes estaduais e municipais do Rio Grande do Sul. O objetivo foi alinhar estratégias de preparação diante da previsão de chuvas intensas para a região. Ano passado, o estado sofreu o seu maior desastre natural histórico e um dos maiores do país, afetando 478 municípios, causando 183 mortes e prejuízos econômicos estimados na casa dos bilhões de reais. De Brasília, Gabriela Matos, para o Canção Nova Notícias. Garantir comida segura e de qualidade na escola é prioridade. Por isso, novas regras sobre a validade da merenda escolar estão em debate no Congresso Nacional. O projeto de lei em discussão no Congresso Nacional estabelece que na data da entrega os alimentos devem ter mais da metade do prazo de validade ainda vigente, ou seja, um produto com validade de 6 meses só pode ser entregue se faltarem pelo menos 3 meses para o vencimento. A regra deve constar nos editais de licitação. Produtos da agricultura familiar ficam isentos dessa exigência. Esta escola no Distrito Federal é referência na gestão da merenda escolar. Os produtos que chegam passam por uma triagem rigorosa e são separados por tipo e data de validade. Para evitar o desperdício, os produtos com data de vencimento mais próxima são consumidos primeiro. Todas as prateleiras têm a data de validade e o prazo de consumo. Os gêneros perecíveis, eles chegam toda semana, então a pessoa responsável na escola, a escola ela precisa receber esses gêneros, verificar a data de validade toda semana e depois fazer a estocagem desses alimentos. E os gêneros não perecíveis, eles chegam geralmente uma vez por mês e é o mesmo procedimento. A rede de ensino do Distrito Federal conta com quase 700 escolas públicas, todas com recebimento de merenda. Os alunos recebem lanche e almoço, de acordo com a etapa e turno de ensino. O controle da distribuição é feito pela Secretaria de Educação. Esses itens que são os não perecíveis, a gente entrega de 7 em 7 semanas na escola. Então a escola tem essas 7 semanas para utilizar esses produtos, né? E são produtos com a validade alta, são produtos de validade de 10 meses, 11 meses, mas que chegam, né, numa data muito certinha, que dá para consumir tranquilamente. O texto em debate no Congresso também obriga os conselhos de alimentação a garantirem uma maior variedade de alimentos nas escolas e amplia para 45% o percentual mínimo de recurso destinado à compra de produtos da agricultura familiar. Elas começaram como um espaço de troca entre amigos. Viraram palco de debates, vitrine de estilos de vida e agora também território da fé. Pois é, Fernanda, no Dia Mundial das Redes Sociais, nossa reportagem revela como evangelizadores digitais usam a força das mídias para tocar corações e formar comunidades. Para tirar dúvidas, fazer catequese ou acessar vários outros assuntos sobre a fé, cada vez mais pessoas utilizam as plataformas digitais. Sim, especialmente estudar a fé e também defendê-la. Eu procuro oração para me seguir mais forte na caminhada com Jesus. E se tem muita gente acessando as redes sociais, cresce também o número de quem se sente chamado a evangelizar através da internet. O missionário Tiago Marcon é um exemplo. Fui ali descobrindo que Deus estava realmente me chamando para algo. Membro da comunidade Canção Nova há 17 anos e apresentador de vários programas de televisão, ele iniciou a vida missionária nos meios de comunicação a partir do ambiente digital. E Deus moveu meu coração me dizendo, se exponha, compartilhe as suas vivências.
né? Foi quando eu comecei um canal naquela época no YouTube. Desde o começo, Tiago percebeu os frutos dessa missão. E para minha surpresa, eu fui recebendo muito retorno. E ali eu fiz muitas experiências de rezar por pessoas, de aconselhar. E eu percebi que realmente era uma via muito eficaz. Pensando nessas novas formas de vivência da fé, a igreja tem observado o papel das mídias e dos missionários digitais na evangelização do mundo moderno, que, embora exija nova linguagem e até a tecnologia, precisa levar em conta principalmente aquilo que sempre foi a missão dos discípulos de Cristo. Que com o seu testemunho, com o seu apostolado, anunciem a boa nova, anunciem Jesus Cristo também ao mundo. Se o ambiente digital promove o relacionamento entre as pessoas e faz a mensagem de Jesus chegar mais longe com poucos recursos, as formas de uso também trazem alguns riscos. O risco do desenraizamento é que se dá exatamente no sentido de que, se eu vivo apenas uma realidade digital, eu posso não ter uma experiência comunitária. E sobre esse isolamento, assim como Bento XVI e Francisco, Papa Leão XIV recentemente lembrou em alguns discursos sobre o risco de estar conectado, mas ser incapaz de fazer redes. Por isso, o desafio do missionário digital é grande. De ajudar as pessoas a assumirem o evangelho na família, na comunidade, no trabalho, né? Onde acontece a vida ali, né? No mês que vem, evangelizadores digitais de várias partes do mundo estarão em Roma para viver o jubileu e ouvir o que a igreja espera dessa vocação. De serem também portadores, sim, da fé, do amor e também da esperança que vem de Jesus. Enquanto alguns celebram a chegada do inverno, outros sentem os efeitos da estação no próprio corpo. Saiba por que as baixas temperaturas aumentam os incômodos em músculos e articulações. Basta os termômetros caírem e elas começam. Eu coloco o pé no chão, já sinto a dor, sabe? A lombar desce pelas pernas, que eu não consigo nem caminhar. Aí ela só vai melhorar com a atividade física que eu faço e coloco bolsa de água quente. Até 2015, Daniele achava que frio e dor não tinham relação. Mas depois de sofrer um acidente de ônibus e lesionar a coluna, a opinião mudou. Não precisa nem sair de casa para saber que está frio. Só de acordar eu já sinto a dor, eu já sinto assim, latejar, eu já sei que está frio mesmo. A gente tem um líquidozinho aqui dentro que lubrifica justamente esse movimento. E quando está frio, esse líquido ele fica mais espesso, mais viscoso e essa lubrificação ela fica prejudicada. Pessoas com problemas de circulação também percebem o desconforto, como é o caso de Dona Inês. Eu faço tratamento de ursovaricose durante 30 anos e a dor me acompanha esses 30 anos. Agora é época de frio que dói mais. Quando a gente está frio, os nossos vasos sanguíneos eles fazem uma contração, então eles diminuem o lume dele e a passagem de sangue dentro do organismo, especialmente nas nossas extremidades. Então o aporte de sangue para as extremidades ela diminui e isso faz aumentar a dor. Todo mundo sabe que é impossível evitar a chegada do inverno e os desconfortos que ele gera para a saúde. Mas isso não deve ser obstáculo que impeça algumas atitudes que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem nessa época do ano. Primeira coisa, ter a vestimenta adequada. Você tem que aquecer o seu corpo. Fazer atividade física é interessante. Se você fica parado em casa, você vai gerar menos calor. Você vai gerar mais rigidez das suas articulações e a sua dor vai piorar. No caso de Magali e Daniele, o frio não é empecilho para a prática de atividade física. Afinal, sabe-se bem a diferença que ela faz para a saúde. Eu vou para o Pilates, faço musculação e aí é reforço para a coluna, que aí melhora muito mais a dor. Eu faço o Pilates, a hidroginástica, muito alongamento. Faço, porque senão realmente eu não dou conta. E o mês de julho começa com uma onda de frio, a quarta do ano, que vai até sexta-feira. As temperaturas vão ficar entre 3 e 5 graus, abaixo da média na maior parte da região central e sul do país. Tempo firme amanhã sobre todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, maior parte do Paraná, com exceção do Nordeste paranaense.
onde tem possibilidade de pancadas de chuva. Inclusive pode gerar aqui no sul do estado gaúcho. Para amanhã, mínima de 2 graus na capital Porto Alegre e máxima de 11. O centro-oeste sofre também com o impacto da alta polar. Tempo firme em praticamente todos os estados e com temperaturas em queda no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Para amanhã, a capital Campo Grande terá mínima de 10 graus e Brasília mínima de 13. No sudeste, chove do litoral de São Paulo ao Rio de Janeiro e também aqui no litoral do Espírito Santo. No nordeste, a chuva vai ganhar força no Maranhão, Rio Grande do Norte e Pernambuco e também entre o litoral de Alagoas até o da Bahia. A gente encerra falando do norte, onde pode ter temporais no Amazonas, norte do Pará e entre Roraima e Amapá. E aqui no estado do Tocantins, o tempo continua firme. Fé, sanfona e alegria. No clima das festas juninas, um padre sergipano tem evangelizado ao som de forró e lotado apresentações pelo estado. Mais de 15 shows marcaram o mês de missão e música. Pároco da Igreja de São Francisco de Assis, da cidade de Estância, sul de Sergipe, Padre Sandro tem alegrado muita gente com um instrumento bem peculiar. Meu primeiro contato com a sanfona foi já no seminário, por volta do ano de 2010 ali. Deus despertou em mim, inclusive, a vocação, mas vejo hoje também como um bálsamo, inclusive, de descanso, mas sobretudo também de evangelização, a música. Os primeiros shows foram com a ajuda da Zabumba e do Triângulo. Hoje a banda é completa. A renda das apresentações ele usa para reformar a igreja. Tem sido uma resposta muito positiva das pessoas que têm nos convidado a estar nos seus festejos e também feito essa ajuda ainda. A minha parte do cachê é toda voltada para a nossa paróquia. Já são mais de 15 shows realizados nesse mês dedicado aos Santos Juninos. O dom para a música iniciou cedo, logo na adolescência, tendo como referência o seu pai, que tocava violão nos finais de tarde. Ele pegava o violão, veio escondido dele, pegava lá, o violão ficava lá, e via fazendo sonzinho. E foi isso, eu falei ele, olha, ficar de olho direto. O show de Padre Sandro é animador, é alegre, né? Ninguém fica parado, né? Porque muitas vezes a gente procura coisas do mundo, mas é a felicidade passageira. Mas quando a gente está como paróquia e vê um padre desse, a gente se alegra muito. A gente leva o forró tradicional, o raiz, mas também a nossa música católica, no ritmo de forró, com muita oração e com muito louvor. É uma experiência da alegria de Deus, mas que aprofunda também nossa vida e nossa intimidade através da oração. Estou pensando no amor, tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Marias. Neste domingo, o programa Canção Nova Sertaneja completou 10 anos na TV. Um trabalho que tem a missão de evangelizar por meio da música e da cultura do campo. O repique da viola já diz do que estamos falando. A imagem da padroeira do Brasil mostra a devoção e o amor de um povo simples. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Essa animação toda tem um sabor diferente. A comemoração dos 10 anos do programa Canção Nova Sertaneja. E para comemorar esse dia tão importante, a varanda do Canção Nova Sertaneja ficou assim, com muita gente boa. Na terra não foi plantada. Se Deus me deu um dom maravilhoso que é de poder cantar e tocar, eu vou fazer desse dom algo positivo. Então eu não vou na mesma linha de que 90% vai. Eu preciso levar uma boa mensagem. A pessoa às vezes mora lá em São Paulo, mora na capital de Belo Horizonte, mora no Rio de Janeiro. O avô dela mora na roça, ela já foi para a roça, ela é uma pessoa que tem um pezinho na roça. Por aqui, a moda evangeliza. As histórias levam testemunhos de fé. O sorriso e bom humor não escondem o carisma e a missão confiada ao programa. Nesses 10 anos de evangelização, foram aproximadamente 500 edições, todas pensadas com carinho
para chegar até a sua casa. Às vezes por imagem, ou às vezes na prosa, no bate-papo, nas músicas, para tentar trazer essa evangelização de uma forma diluída no nosso bate-papo. A Canção Nova nasceu no meio sertanejo, ela nasceu na roça e os primeiros doadores, aqueles que doavam as coisas, os alimentos, o dinheiro para a Canção Nova se manter, era o povo da roça. Então o Padre Jonas sempre quis que fizéssemos alguma coisa em gratidão a esse povo e também, claro, para evangelizar, para que eles ficassem na presença de Deus. Parabéns a toda a equipe envolvida nesse programa maravilhoso e com linguagem acessível e identidade própria. O Canção Nova Sertaneja valoriza a tradição rural, promove a evangelização e fortalece a fé de quem vive no interior do Brasil. É um espaço de acolhida, testemunho e música raiz. Vejam só, alcançamos 85% neste último dia do mês, na campanha do projeto Dai-me Almas de junho. A Canção Nova conta com você para chegar ao 100%, ainda dá tempo. Seja sócio evangelizador, vá lá, faça sua doação pelo pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. A igreja ganhou 4 novos padres e 3 diáconos neste fim de semana. A missa presidida pelo bispo de Lorena, Dom Vladimir Lopes Dias, marcou um novo tempo na trajetória missionária dos ordenados. A celebração reuniu milhares de pessoas no Santuário do Pai das Misericórdias. O juramento de fidelidade é a profissão de fé, o compromisso de celibato e a obediência ao bispo. Com a graça de Deus, a última resposta que a gente dá ali diante do bispo é essa, né? Quero com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, de fato, a gente não consegue sustentar isso até o fim. A procissão de entrada dá início à Santa Missa de Ordenação. Dom Vladimir fez questão de lembrar que o diácono é sinal visível de uma igreja que não se acomoda para ser servida, mas que se levanta com prontidão para servir. E ressaltou: sirvam com alegria e com toda a juventude de vocês. E desejo que eles, com a sua juventude, com o seu carisma, possam evangelizar o mundo de hoje. O bispo da Diocese de Lorena se dirigiu aos candidatos ao sacerdócio e afirmou: a ordenação sacerdotal é um dom ainda mais profundo de entrega. O meu ministério, eu percebo que ele será marcado pela compaixão, será marcado pelo ensino, ensinar às pessoas o caminho de Deus, o caminho do céu, o caminho da santidade. Na imposição das mãos, o bispo e os presbíteros tocam a cabeça do candidato, um gesto carregado de significado na tradição católica, sinalizando a transmissão da graça de Deus. O padre é aquele que, por esse sacramento, assume a missão de celebrar, orientar e cuidar do povo. Já o diácono, também ordenado, é aquele que atua como servidor, colaborando com os bispos e padres nas ações litúrgicas e sociais da igreja. Dom Joaquim Vladimir, nosso bispo diocesano, deixou-nos claro que o diácono ele é a serviço como Cristo, de modo que ele possa servir aos irmãos. Para a família, o sentimento é de dever cumprido. Eu fico emocionada, porque ele é, como é que se diz, desde criança, que ele já disse que queria ser padre. Ele trouxe isso para a gente, uniu a família, a gente está tudo unido e estamos vivendo a nossa religião, que é a católica, né? É o início de um novo tempo na vida desses homens de fé. E depois da estrada rumo ao sacerdócio, o padre Dimas deixa uma importante mensagem. Você que sente o chamado ao sacerdócio, você que sente Deus te chamar, deixe-se conduzir pela voz de Deus, corresponda com docilidade, se deixe trabalhar por Deus e seja perseverante.
Olha, esse é um momento muito emocionante mesmo. Eu já tive o privilégio de fazer uma reportagem sobre ordenação aqui na Canção Nova e posso dizer que é um momento sem igual. Eu desejo boa missão para todos eles. Sim, a gente pode desejar felicidades e que todos eles tenham uma fecunda missão sacerdotal e diaconal. Olha, assista em instantes a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Boa noite, a gente se vê amanhã. Paz para você. Uma ótima noite, até amanhã, se Deus quiser.